Shalom Ra'im. Olá amigos, bem-vindos aos vídeos de Jonas do issohebraico.com. Nós vamos continuar nossa série em Jonas 1, versículo 4 a 6, com agora o versículo 5. Aqui está o versículo 5, separado do versículo 4, né? Vamos fazer então a leitura do versículo 5. Diz assim: Vayira'u hamalachim vayiz'aku ish el Elohav vayatilu et hakelim asher ba'aniya el hayam lehakel me'aleihem vayona yarad el yakatei hasafina vayishkav vayardam. Vamos começar então com o primeiro verbo. O primeiro verbo é vayira'u. Esse verbo aqui é um verbo imperfeito consecutivo, como nós podemos ver pelo vav patar dagesh, né? E a raiz então será yod resh aleph, que é o quê? É um verbo peyod. Esse verbo age como se fosse um verbo originalmente p-vav. Normalmente, esse verbo é um verbo originalmente p-vav. Normalmente, quando nós temos um verbo que era originalmente p-vav, nós esperaríamos que o yod desapareceria no kal imperfeito. Porém, como yara ou yarei é um verbo peyod de estado de ser, ele age como se fosse originalmente peyod no kal. Tá bom? Eu sei que isso é um pouco confuso, mas lembre-se disso. Quando você tem um verbo de estado de ser, isso é aquele verbo que começa com a vogal kametz e termina com a vogal tsere na sua forma léxica, ele agirá como se fosse um verbo originalmente peyod. Tá bom? Bom, então o verbo é um kal imperfeito consecutivo de yareh. Então, hamalachim, temeram, né? Então, como que nós vamos traduzir hamalachim? Hamalachim significa simplesmente os marinheiros, tá bom? Os marinheiros temeram, ou tiveram muito temor, né? Vayiz'aku, vayiz'aku também é um kal imperfeito consecutivo terceira pessoa masculina do singular, de za'ak, que significa clamar, tá bom? E clamaram Ish el Elohav. Agora, notem aqui que nós temos um sujeito que aparenta ser um sujeito singular e um verbo plural. Fica difícil traduzir isso, não? Ish está funcionando de uma forma bem diferente. Nós não vamos traduzir Ish como um homem, mas nesse sentido ele está funcionando de o que nós chamamos de uma forma coletiva. Tá bom? A forma coletiva de ish significa então cada um. Então, e cada um, ou cada homem, clamou ao seu Deus. Tá bom? Mesmo isso estando aqui no plural, Elohav, mesmo Elohav estando aqui no plural, nós vamos traduzir isso no singular, porque nós não temos uma frase nesse sentido que funciona da mesma forma como funciona no hebraico. Então, basicamente, a tradução dessa oração aqui será: e cada homem clamou ao seu Deus. Bom, vamos continuar então. O próximo verbo então é o verbo vayatilu. Vayatilu é um verbo que nós já devemos reconhecer. Ele apareceu antes no versículo 4. É o verbo okutul. Notem aqui o verbo no versículo 4 e aqui no versículo 5. No versículo 4, foi Deus quem lançou um grande vento. Aqui os marinheiros lançam as coisas que estavam no barco ao mar. Tá bom? Então, vayatilu, como que nós vamos fazer a análise desse verbo? Ele pode ser tanto um kal quanto um rifil. Por quê? Porque os verbos ocos levam aquele kametz na vogal do prefixo aqui. E nós apenas então poderemos distinguir esse verbo aqui como um verbo rifil por causa do hirek. Ele está numa forma apocopada, normalmente nós esperaríamos ver o hirek com o yod aqui, mas se ele fosse um verbo kal, nós teríamos o shurek, que é a vogal tema na sua forma léxica, tá bom? Como nós não temos o shurek, mas temos o hirek aqui, esse verbo é um verbo rifil. Assim, o verbo é um verbo rifil, imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do plural. E eles lançaram o que? Eles lançaram as coisas que estavam no barco ao mar. Le hakel. Le hakel
aqui será também um verbo infinitivo construto, mas qual que é a raiz desse verbo? Bom, a raiz aqui é um verbo geminado que está aparecendo na sua forma reduzida. Esse verbo geminado é o verbo kalal. No kalal significa ser pequeno. No nifal e no piel significa amaldiçoar. E no rifil significa reduzir, aliviar ou até menosprezar. É claro que nesse texto o verbo é um verbo rifil, né, com o sentido de aliviar ou de reduzir. Então o verbo é um verbo rifil, infinitivo construto, que significa e eles lançaram as coisas no mar para reduzir ou para aliviar me aleihem, de si mesmos. Então nós podemos até colocar aqui para o aliviar de si mesmos, tá bom? Vayona yarad el yalkatei hasafina. Bom, e Jonas yarad desceu. Esse verbo é fácil, né? Um kal perfeito terceira pessoa masculina singular. Jonas desceu aonde? Yalkatei. Yalkatei vem de yorecha, significa flanco ou parte de trás. Nesse sentido aqui, nesse texto aqui nós podemos até traduzir como a parte de baixo, né? Ha-safina, do navio. Safina é um sinônimo para ania, basicamente significa navio. Então Jonas havia descido para a parte de baixo do navio. Vayishkav, é claro, é um verbo kal imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do singular, de shachav, significa deitar, né? E ele se deitou. Vayiradam. Radam é um verbo que nonifal, significa dormir profundamente. Esse verbo aparece poucas vezes no texto da Bíblia hebraica, mas toda vez que ele aparece, ele fala de um sono muito profundo. Às vezes é aquele sono, por exemplo, que um profeta tem, que Daniel tem, quando ele sonha e tem uma revelação de Deus. Mas outras vezes ele é aquele sono profundo que nós vemos, por exemplo, em Provérbios, que é um sono quase parecido à morte que o bêbado tem. Tá bom? Então, Vayiradam é um verbo nifal, imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do singular. E aqui nós vemos que o profeta de Deus estava dormindo profundamente na parte de baixo do barco. Agora, provavelmente esse sono não era um sono de uma revelação de Deus, mas provavelmente era aquele sono de alguém que talvez até estivesse bêbado. Não sabemos, é muita conclusão para tirar de uma só palavra, mas podemos quase deduzir que realmente Jonas estava fugindo de Deus de tal forma que ele ou estava muito cansado ou até mesmo bebeu para conseguir dormir e estava naquele sono profundo embaixo no barco. Existem outras palavras no hebraico para falar de um sono, por exemplo, a palavra yashan significa dormir, né? Mas aqui realmente o autor quis mostrar que Jonas estava dormindo profundamente. Ele estava dormindo de tal forma que a tempestade não estava o acordando. Tá bom, agora deixa eu só mostrar uma coisa a vocês. Aqui no versículo 5 nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos 3 orações principais no começo e 3 orações principais no final. As 3 orações principais são regidas por verbos imperfeitos consecutivos ou um verbo perfeito e também 2 outros verbos imperfeitos consecutivos. Existem também orações subordinadas, por exemplo aqui, Asher ba'aniah, essa é uma oração sem verbo, né? Que no barco. Que o que no barco? Que estavam no barco, né? As coisas que estavam no barco. Temos aqui outra oração subordinada, começando com um verbo infinitivo. Esse verbo aqui, infinitivo, está sendo utilizado como um complemento verbal de uma forma final. O que eu quero dizer quando eu digo que o infinitivo está funcionando de uma forma final? Bom, está mostrando o fim, ou o propósito da ação. Por que eles lançaram as coisas que estavam no barco ao mar? Para aliviar. Tá bom? Para aliviar o quê? O barco.
o fardo do barco, alguma coisa assim. Então, é um infinitivo final, em outras palavras, um infinitivo com um propósito, tá bom? E agora, nós vemos aqui então que existe uma divisão entre essas primeiras 3 e as últimas 3 orações. Notem aqui que a última oração é apenas um verbo, né? As últimas 2 orações, na verdade, são apenas um verbo cada uma. Por quê? Porque nós temos aqui o sujeito, nós temos o verbo, ele deitou, ele dormiu profundamente. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar a vocês dessa divisão aqui do texto é que na primeira parte nós temos 3 verbos que falam o que os marinheiros fazem. Eles temem a tempestade, eles clamam ao seu Deus e eles lançam as coisas, eles tomam uma ação. Já Jonas faz o quê? Desce, deita e dorme. Interessante, né, que nós temos esse contraste entre os marinheiros e Jonas. Bom, é isso aí, terminamos então a análise do versículo 5. No próximo vídeo, vamos fazer a análise do versículo 6 e depois terminaremos com uma análise do discurso desses 3 versículos. Até a próxima, pessoal. Shalom.